Em frente sempre com todos vocês, proponho que a gente volte a falar agora sobre, de novo, o que eu chamo da maior covardia institucionalizada do Brasil das últimas décadas, as fraudes do INSS e a CPMI a todo vapor. E, dando o que falar, dessa vez o ministro do STF, pessoal, André Mendonça, determinou bloqueio de 390 milhões de reais em bens, em imóveis e valores das contas do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, o Sindinap. E é importante a gente reforçar em breve o contexto em qual essa medida foi tomada, né? PF, PGR, enfim, apresentando ao STF indícios de movimentações financeiras atípicas, enfim. Vamos seguir com David de Tarso complementando aqui essa apuração. Exatamente, Marinho. Então, muita gente, né, ansiosa para que realmente os trabalhos avancem em relação à CPMI do INSS e até mesmo as convocações, né, que estão sendo realizadas, porque a gente já viu prisão sendo decretada, estabelecida justamente de pessoas que promoveram ali o falso testemunho e esse rombo milionário, bilionário, né, envolvendo o INSS. Então a gente até está em busca de uma resposta do sindicato para que a gente possa trazer a atualização, porque esse sindicato, a gente relembra, tem como vice-presidente o Frei Chico, que é irmão do presidente Lula. Claro que as investigações, elas estão ainda avançando, a gente não pode fazer apontamentos precipitados. Eu sempre coloco aqui justamente sobre essa questão, mas é um depoimento que principalmente a oposição quer essa convocação para que ele dê esses esclarecimentos sobre os desvios também, já visto que é o vice-presidente dessa instituição. Agora eu estou curioso para saber se o sindicato de fato tem 390 milhões a serem bloqueados em conta. A minha suspeita é que muito provavelmente esse dinheiro não está mais no sindicato. Ele provavelmente teve algum ciclo de encaminhamento, né? Então é muito importante também, tá no bojo dessa medida, a quebra do sigilo fiscal e bancário do sindicato, para entender quem foram fornecedores de serviços ao sindicato, se de fato prestaram o serviço ou se estão de alguma forma ocultando o desvio de dinheiro para que, no fim das contas, haja uma outra finalidade dentro desse desvio. O que, dado o histórico do Brasil, é muito provável. Montantes desse valor, quando passam por desvios desse tipo, que saem do INSS, passam por um sindicato, muito provavelmente acabam de alguma forma em alguma campanha eleitoral. E a gente precisa ter o caminho do dinheiro devidamente monitorado e desenhado para que a gente saiba quem foram os reais beneficiários finais do roubo dos aposentados. O que a gente vê aí, que é uma preocupação grande em gravar vídeo para a internet, em fazer coisas para circular, uma questão política, eleitoral, e uma preocupação secundária com a produção de provas. Isso demonstra que o parlamento anda mal preparado, não sabe conduzir os serviços, os processos de levantar prova, de conduzir uma investigação. É uma pena, mas o legislativo anda decepcionando nesse quesito demais. Conhecendo minha freguesia aqui, imagino que a Jess Peixoto não compactou exatamente com essa análise do Guilherme Sugimori. Vamos lá, vamos estimular o debate. Vai que é sua. Eu genuinamente acredito na CPMI como um instrumento de prova, mas também de visibilidade, investigação. Eu acho que ela dialoga com o público. Então, nós temos duas frentes aqui, a CPMI e a operação sem descontos. A decisão do ministro André Mendonça é fruto de uma solicitação da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República sobre a operação sem descontos, que segue e que vai seguir muito bem. Agora, a CPMI, além dela ter esse aspecto de prova, de investigação, ela tem um aspecto de comunicação com a população. E eu acho que isso é muito importante. Tem, claro, parlamentares que vão pelo caminho equivocado, muitas vezes. Nós vimos isso em vários outros momentos na história do Brasil. Mas, por exemplo, quando a gente vê o embate do deputado federal Marcel Van Hatten em relação ao presidente, o ex-presidente do INSS, Stefanuto, nós vemos um embate técnico e de qualidade. A mesma coisa, muitas vezes, em relação ao senador Sérgio Moro. Então, eu acho que existem momentos onde o parlamento, ele cumpre bem esse papel. Mas, claro, há aqueles que só querem o vídeo, quer xingar o advogado. Lembrando que o advogado, ele está ali no papel do Estado Democrático de Direito, que
lhe cabe, Sim. que é de defesa, que só existe Estado Democrático de Direito onde o advogado, a advocacia é respeitada e valorizada. Então eu vejo isso com muita diferença. E entrando aqui no bloqueio, esse bloqueio ele é relativo aos anos de 2021 até 2025, que seria esse período onde este valor teria sido descontado por essa entidade. Então a grande questão agora é seguir esse fluxo do dinheiro e entender para onde ele foi, como que se materializou esse desvio, como que foi, muitas vezes, essa concretização e para quem chegou o dinheiro desviado. Eu acho que esse é o ponto principal que a gente tem que estar atento. E não podemos nos esquecer que o escândalo do INSS é uma mancha muito triste na nossa história. São pensionistas, aposentados, pessoas com deficiência, pessoas que dependiam daqueles valores, que muitas vezes são baixos da pensão e que era descontado ali R$110 de um salário mínimo, que podia representar uma compra de supermercado, um acesso à saúde, um investimento, qualquer coisa. Isso é extremamente danoso para o nosso país e que a gente consiga investigar e punir. Muito bem colocado. Só para a gente contextualizar, esse montante que foi bloqueado aqui, pessoal, de R$390 milhões, só para a gente contextualizar para vocês, é o suficiente para mudar a vida de centenas de milhares de brasileiros, inclusive dos idosos que foram tungados, explorados e humilhados nesse contexto todo. A gente está falando aqui que daria para construir 130 UBSs, Unidades Básicas de Saúde, reformar ou equipar 500 escolas públicas, comprar 4.000 viaturas policiais novinhas em folha, erguer 6.000 casas populares ou garantir até 65.000 cirurgias de catarata ou cirurgias ortopédicas. É isso que a gente está falando. A gente não pode perder o senso de urgência e exatamente o que representa essa maracutaia toda e essa mancha eterna na história do Brasil recente. Vamos aqui com o David de Tarso complementando com as informações e a gente segue adiante. É porque assim, na CPMI, né, vocês estavam falando sobre a efetividade, o próprio presidente do Sindinap, que é um dos sindicatos apontados por esses desvios, que tem como vice-presidente o irmão do presidente Lula, não houve ali na oitiva uma efetividade sobre avanço na investigação. Até eles colocaram uma nota pública no site, dizendo que contribui com as investigações, que todos os documentos solicitados já foram enviados à CPMI, mas eu gostaria assim que a CPMI avançasse em relação a uma possibilidade de encontrar evidências do que propriamente essas narrativas políticas que são geradas. Inclusive, amanhã vai ser analisado, né? Vão ser analisados os requerimentos que pretendem, então, fazer essa convocação do Frei Chico, que é o irmão do presidente Lula. Mas é claro que essa narrativa política vai ganhando contorno. E aí, como o Guilherme bem trouxe, né? Muitas vezes fica ali nas acusações, mas a busca de evidências ou aquele ponto contraditório. Sabe, aquela uma palavra que a pessoa fala e você consegue pescar e com isso também, dessa forma, você consegue evidenciar os fatos, isso não está tendo na CPMI. Então eu gostaria de ver mais efetividade e menos cortes para as redes sociais. Vale dizer que o Ministério Público tem como linha de investigação o possível contrato desses sindicatos com fornecedores que teriam como sócios controladores parentes dos próprios dirigentes sindicais. E isso pode ser o primeiro passo desse novelo que precisa ser desenrolado para que a gente entenda, afinal de contas, onde foi parar o dinheiro roubado dos aposentados. Meus amigos, quando os nossos idosos viram linha de receita para pilantra, para estelionatário, a justiça tem que vir com a linha dura e não tem conversa. É bloquear para ter a capacidade de se devolver e ressarcir minimamente e não perder para sempre esse montante. Então, decisão mais do que certa de colocar essa trava nesse momento para evitar que o problema fosse pior. Eu já vou contigo, Jess Peixoto, para concluir todo esse bloco. Não sem antes fazer um rápido break só para quem está nos ouvindo pela Rede Jovem Pan de Rádio Morning Show. Volta para vocês já já. Jess, por favor. Não, só para aqui uma informação que eu recebi. Amanhã tem a CPMI e um dos requerimentos da CPMI de amanhã é sobre a quebra do sigilo de Carlos Lupe, ex-ministro da Previdência Social. Essa é uma solicitação feita pelo deputado Marcel Van Hatten. Então a gente tem aqui mais um personagem, mais uma lógica de investigação e um desejo dessa CPMI em relação ao ex-ministro da Previdência, Carlos Lupe. Vão solicitar, tá, para votação esse requerimento da quebra de sigilo bancário dele.
fundamental. De um complemento, por favor. Não, é que a gente trouxe a questão do Sindinap, né? Então vamos dar o direito de resposta em relação ao sindicato que está sendo alvo também da CPMI. Nada mais justo. De nota, eles dizem que desconhece o teor da investigação da PF que serviu como base para a decisão do ministro André Mendonça, portanto, eles podem responder apenas pelos atos, amparados então pela contabilidade verificável e a transparência administrativa e jurídica. Eles, por fim, também dizem que o bloqueio judicial da entidade é abusivo e está sendo objeto de recurso para que obtenha a sua imediata suspensão. Então, negando as acusações, e claro que a gente vai seguir acompanhando todos os desdobramentos e trazendo também as atualizações. É isso aí, meu amigo. Tá mais, enfim, nós aqui nessa relação com vocês, sempre prezando, sempre primando pelo jornalismo, direito ao contraditório, e que todos possam se pronunciar. Lembrando sempre, né? Nunca se sabe o dia de amanhã, quem com ferro fere, com ferro será ferido em algum momento. Então, é importante dar a presunção de inocência, mesmo com esses indícios fortíssimos e escancarados que estão postos. Então, David complementou bem, 10 horas.